Antes de iniciar, gostaria de perguntar para os irmãos se os irmãos estão satisfeitos com o lanche que foi servido. Amém. Nós gostaríamos de convidá-los então para ficar em pé, para que a gente possa agradecer pelas irmãs que bondosamente trouxe esse lanche ali para nós, né? Preparou esse lanche ali para nós. Então eu queria convidar a irmã Roseli, as irmãs que estão junto, para vir à frente. Nós queria convidar o pastor Jean, ele vai estar orando por elas. Deus coloca pessoas especiais na vida de pessoas especiais. E nós temos aqui a vida delas porque elas são especiais e nos abençoaram nesta tarde, neste dia. Então nós vamos orar agradecendo a Deus por este momento. Bondoso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu santo e bendito nome. Muito obrigado, Deus, pela vida dessas irmãs que gentilmente, Deus, aceitaram o desafio de cozinhar, Deus, fazer esses lanches gostosos para que os homens neste congresso pudessem se alimentar. E eu quero agradecer ao Senhor pela vida delas e pedir a Ti, Senhor, que o Senhor as sustente, que o Senhor as abençoe, que o Senhor possa fortalecê-las em nome de Jesus. Que o Senhor possa visitar e abençoar suas famílias. Ó Deus, filhos, maridos. Ó Deus, que o Senhor esteja com cada um deles. Nós rogamos a Ti tuas ricas bênçãos sobre a vida dessas irmãs virtuosas e valorosas que puderam servir ao Senhor, servindo a cada um de nós. Amém. Oramos assim grato e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada. Graças a Deus, meus irmãos. Amém. Nós estamos alegres porque Deus permitiu estarmos aqui e nós queremos agradecer desde já a presença de cada um dos irmãos e dizer que todos são bem-vindos. Se há algum irmão aqui que não é da Igreja Batista das Cubas e também não é de alguma outra denominação, em Cristo Jesus, no centro do banco nós temos um folheto que gostaríamos que você, que nos dá a alegria da sua visita, preenchesse, para que nós soubéssemos que você esteve conosco também nesta hora, nesta noite. E se você quiser levar um estudo que também está junto a esse panfleto, você pode fazê-lo também. Será uma alegria para nós e com certeza para Deus também, você já estar aqui e participando deste culto que é para a honra e glória dele. Convido os irmãos para estarem abrindo suas Bíblias na leitura que será a divisa da nossa programação. Está centrado em Mateus capítulo 5. Nós faremos, eu e o irmão Ricardo, a leitura do versículo 3 até o versículo 11. E os irmãos estarão acompanhando a nossa divisa aí na sua Bíblia. Graças a Deus. Amém. Mateus 5, versículo 13, assim: Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Felizes são vocês quando o insultam
e perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem seguidores. Até homens. Que Deus nos abençoe. Agora, gostaria de estar chamando o quarteto de oração. Há mais ou menos 2 meses atrás, eu lembro que meu pai passou por uma angioplastia. E quando ele saiu do centro hemodinâmico ali do Hospital Santana, meu pai, ele não falava e não andava mais. Então a única coisa que ele esboçava, o que ele falava, vamos dizer assim, era cocô ou cocô de coco. Mas ele saiu da hemodinâmica falando dessa maneira, cantando o hino 112, já refúgia a glória eterna. E quando nós chegamos na visita da noite, eu e a minha mãe, a enfermeira disse assim: seu pai é crente? Eu disse sim, porque ele saiu da hemodinâmica cantando uma música que era tão boa e produziu uma sensação de paz, que nós aqui choramos enquanto ele cantava. E aí eu perguntei para o meu pai, porque ele estava lúcido: cantou, pai, já refúgia a glória eterna, ou qual que ele cantou? Porque a gente sabia que ele gostava muito do já refúgia a glória eterna. E ele falou que sim, da maneira dele. E a outra música que ele também, a gente foi conseguir descobrir que ele cantou várias músicas. Uma das músicas que ele cantou foi justamente a que nós vamos cantar agora, porque ele vive. E a gente sabe que enquanto ele pôde ali no hospital falar de Deus da maneira dele, cocô de coco, ele falou, e nós sabemos que ele alcançou muitas almas para Deus ali. Então é uma alegria a gente cantar um hino que eu sei que ele gostava. Para nós, para mim particularmente, é muito emocionante. Na cruz
Uma das bênçãos que nós temos aqui na Igreja Batista das Cubas é um coral de homens que é abençoado e abençoa a igreja. E nesse momento estarão nos edificando também, estarão nos abençoando também. Quero chamar aqui, com muita alegria, o coral dos homens. Alegria e canção.
para as nossas vidas as bem-aventuranças de Deus na vida de cada um dos homens. Nós conversamos com Deus através do louvor, oramos conversando com Ele, e que bom é ouvi-lo também. Quero convidar o pastor Geandre e o pastor Samuel. Ele estará, o pastor Geandre apresentando o pastor Samuel, e peço que já ore pela mensagem desta hora. Obrigado, irmão Julião. Então nós vamos ouvir aqui o pastor Samuel, ele é amigo, estudamos um bom tempo junto. Quando nós íamos para a faculdade teológica, nós montamos a Igreja Batista Itinerante. Graça e paz aos irmãos. Muito bom estar aqui novamente. E há 2 anos atrás eu estive num congresso de homens, ou num retiro de homens, foi num sítio. Foi uma bênção e vocês me inspiram demais. Eu disse para o pastor Geandre que eu preciso aprender aí qual é o segredo. Ele já me disse, na verdade, muita oração, para conseguir mobilizar os homens da igreja como vocês estão mobilizados. Uma bênção, um sábado à tarde, temos um grupo tão grande de homens reunidos, buscando a presença do Senhor, buscando mais da graça do Senhor sobre as nossas vidas. É uma honra estar aqui com os irmãos, a igreja que nós amamos, amo a vida do pastor Geandre, do pastor Walter. Vamos lá, as bem-aventuranças na vida do homem. Os últimos dias nos desafiam a acreditar que de alguma forma ou maneira podemos ser bem-aventurados nessa era, nesse mundo. Temos visto já de alguns meses a falência de um país, a Síria, a migração de milhões de sírios que saem de suas casas, de sua terra, e vagueiam buscando guarida em lugares desconhecidos. Estamos em meio a uma crise que alguns economistas até chegam a dizer que é sem precedentes na história do Brasil, e essa crise não tem data para acabar. Ao que tudo indica, vamos penar mais alguns, pelo menos 2 anos. Desemprego, enfim, dificuldades financeiras, isso se reflete de inúmeras maneiras nas nossas vidas, especialmente nas nossas vidas como homens, pais de família. Quantos de nós não fica bastante constrangido quando vê alguma necessidade dentro de casa e às vezes não tem como supri-las? Quantos de nós não fica desconcertado quando um filho ou uma filha precisa lá de uma roupa, ou até mesmo pede algo que você não tem condições de comprar? Isso nos desafia a crermos que podemos ser bem-aventurados. Nesta semana nós vimos o que aconteceu lá em Mariana. Foi nesta semana? Eu não me recordo do dia. A mídia insiste em dizer que são 9 ou 10 mortos, mas eu recebi algumas informações, também não sei se são de tudo verdadeiras, que são para mais de 100 mortos, mas a mídia oculta a verdade sobre o caso. E ontem pudemos ver até que ponto chega a malignidade na vida de uma pessoa. 7 ataques, se me falha a memória, se eu não estou enganado, estrategicamente planejados, e aconteceram na França. Até ontem à noite, onde eu não assisti, não pude assistir e acompanhar, mas até ontem falavam em cerca de 120 mortos. Será que é possível sermos bem-aventurados nessa terra? Será que é possível sermos felizes, encontrarmos contentamento nesse mundo que jaz no maligno? Nesta terra cuja decadência é evidente, cuja propagação do pecado é
contaminadora, e a cada dia aumenta e bate às nossas portas, as portas das nossas igrejas. Enfim, é possível sermos bem-aventurados. Vamos entender algumas coisas sobre as bem-aventuranças na vida do homem, mas eu não quero fazer nenhuma pregação rica em conceitos, em significado teológico. Eu quero fazer algo bem simples, bem para o nosso dia a dia, bem prático. E eu entendo e entendi isso. Eu quero compartilhar disso com os irmãos. Eu entendi que ser bem-aventurado não tem a ver com as condições que vivemos, não tem a ver com o lugar onde vivemos, não tem a ver com as experiências que marcam a nossa história. Ser bem-aventurado tem a ver com o nosso posicionamento em Cristo. Ser bem-aventurado tem a ver com o relacionamento que temos com o Senhor. E é sobre isso que eu quero falar. As bem-aventuranças na vida do homem, de forma simples e bem prática. Nós lemos aqui, os irmãos leram no início o texto, que é o texto que vai nos orientar na reflexão dessa noite. Eu quero ler mais uma vez. A minha tradução é a NVI, talvez esteja um pouco diferente das traduções que os irmãos possam usar, mas eu quero ler do 1 ao 5, e nós vamos nos prender aos versículos 3, 4 e 5, mas eu quero ler de 1 a 5. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, do 1 ao 5, diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Até aqui. Feche seus olhos um instante. Pai, em nome de Jesus, nos guia no aprendizado da Tua Palavra. Que o Teu Espírito, com toda a liberdade, fale aos nossos corações daquilo que está no Teu coração. E que saímos daqui abençoados e edificados por Tua presença e pela Palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O que significa ser bem-aventurado? Bem-aventurado é feliz, alegre, bendito. E aí, daí a pergunta que eu fiz no início: ser bem-aventurado é ser feliz, ser bem-aventurado é ser alegre, ser bem-aventurado é ser bendito, é ter contentamento. Mas nós precisamos entender como de fato isso pode acontecer, porque olhando para as circunstâncias e condições e situações e lugares e experiências, eu acredito que muitos de nós pudessem dizer: Jesus, ele não sabia exatamente o que aconteceria, senão ele não teria afirmado isso. Bem-aventurados, porque é uma afirmação, são afirmações que Jesus está fazendo. E aí nós precisamos entender então que ser bem-aventurado não tem a ver com as condições que vivemos, não tem a ver com o momento que vivemos, não tem a ver com as experiências que temos, tem a ver conosco, tem a ver com o nosso posicionamento em Cristo, tem a ver com o nosso posicionamento no relacionamento com o Senhor. E aí, quando entendemos e vivemos na prática isso, nós conseguimos, apesar das condições, situações, circunstâncias e experiências, nós conseguimos ser bem-aventurados. E aí então nós precisamos entender, e eu quero fazer esse exercício com os irmãos: bem-aventurados os pobres de espírito,
Hoje nós vamos falar sobre as 3 primeiras bem-aventuranças. Capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou os pobres em espírito. Só que vamos entender o que é isso. O que é ser um pobre em espírito? Você talvez já tenha lido, ou se você procurar, você vai encontrar N comentários sobre isso. Que Jesus estaria se referindo à pobreza naqueles dias, porque de fato as pessoas viviam situação de miséria, de pobreza, falta de dinheiro, falta de trabalho, vida oprimida. Afinal, o Império Romano, ele mandava, ele reinava sobre os judeus, sobre a região, sobre todo o Oriente Médio, sobre a Palestina, enfim. As pessoas tinham de fato uma condição de pobreza. Mas é interessante que Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito. Em algumas traduções, os pobres de espírito, ou os pobres espiritualmente, ou os espiritualmente pobres. Então nós precisamos entender que não se trata de ser um pobre do ponto de vista material, mas precisamos entender sobre a pobreza e então aplicá-la à nossa vida espiritual. Quando Jesus fala de pobre em espírito, o que é que Jesus está vendo? Ele está vendo pessoas, e Jesus está ensinando uma multidão de pessoas. Ele está vendo homens e mulheres desesperados. Ele está vendo pessoas que vivem miseravelmente, num estado de pobreza, pessoas que não têm posses, elas não têm condições, elas estão, em decorrência da situação que elas vivem, elas estão desprovidas de algo, autossuficiência. O pobre não tem autossuficiência, porque o pobre não tem nada. Interessante que outro dia o irmão, a gente conversando sobre crise, a crise, porque a gente fala de outra coisa, né? É uma boa ideia, eu falo na igreja, gente, vamos parar de falar de crise, porque a gente não precisa falar de crise, a mídia cansa de falar sobre isso. Vamos falar de Cristo, é melhor. E aí esse irmão falou assim: pastor, eu estou feliz da vida porque eu não perdi dinheiro nenhum nessa crise, porque eu não tenho dinheiro nenhum. Tá fácil. Eu também disse para ele, meu irmão, eu também não perdi nada, eu vou ganhar um pouco. Nunca tive, vou perder o que eu nunca tive. O pobre é assim. Quando Jesus olha para aquelas pessoas, Jesus vê pessoas que não têm. Por isso Jesus dá pão e peixe. Por isso Jesus, ele sacia aquelas pessoas, não apenas do ensino e do alimento espiritual, mas Jesus dá a eles o alimento físico e material. São pessoas carentes, pessoas dependentes, pessoas que não têm autossuficiência porque elas não têm nada. Então, bem-aventurados os pobres em espírito. Por que Jesus está dizendo que vai ser bem-aventurado, apesar das condições, aquele que for espiritualmente pobre? Jesus está fazendo referência aqui a que seremos bem-aventurados independente das condições. Esse nome é Miguel, né? Esse irmão Miguel é uma bênção. Olha, bênção. O que Jesus está então fazendo referência a que seremos bem-aventurados, independente das condições, circunstâncias e experiências, quando nós estivermos desprovidos da autossuficiência. Bem-aventurado é aquele que não é autossuficiente, essa é a ideia. Bem-aventurado é aquele que depende do Senhor, essa é a ideia. Bem-aventurado é aquele que confia no Senhor, essa é a ideia de Jesus. Bem-aventurado é aquele que espera, e só pode esperar confiantemente na provisão de Deus. Porque a pessoa, quando ela chega à autossuficiência, ela acha que ela não precisa mais de Deus. Às vezes isso é inconsciente. Diz para mim se não é assim conosco. Quando nós estamos bem empregados, para que lembrar de agradecer a Deus? Para que fazer jejum? Para que fazer voto? Quando eu estou bem empregado, quando a minha família está estruturadinha, tudo estável, quando o meu dinheirinho não está sobrando, mas dá para você ir numa pizzaria, dá para você ir no McDonald's.
quando nós temos, nós nos tornamos autossuficientes, ainda que seja de forma inconsciente, nós acabamos declarando com o nosso comportamento: Deus, deixa que eu me viro. Eu estou podendo, Deus, então deixa comigo. Quando eu precisar, é nós. Só comigo assim? Só na minha igreja tem crente assim? Tá bom, para não perder a amizade. A autossuficiência, ela mina o nosso relacionamento com Deus. Quando nos tornamos autossuficientes por causa do que temos, do que podemos, nós desaprendemos, se é que um dia aprendemos, a depender do Senhor. Nós não exercitamos a confiança no Senhor, porque eu tenho dinheiro no bolso, eu tenho dinheiro na minha conta. Porque é que muitos crentes, infelizmente, me perdoe fazer uma declaração como essa, mas porque é que muitos crentes poderiam nunca ter nada? Porque é justamente no momento em que não tem nada que se tornam os crentes mais valorosos. Creem, confiam, dependem, esperam, testemunham, fazem jejum, oram, e o joelhinho inchado e calejado de tanto buscar a presença do Senhor. Pobreza espiritual. A pobreza espiritual é uma ideia, é uma referência de Cristo a nos tornarmos e nos mantermos dependentes, confiantes, esperançosos no Senhor. Por mais que eu tenha, eu não tenho nada, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. O pobre de espírito entende isso. Ele não sofre da autossuficiência, ele não se torna arrogante, soberbo. O pobre de espírito vive na dependência do Senhor. E aí, o pobre de espírito, essa pessoa que vive na dependência do Senhor, que espera confiantemente no Senhor, que não sofre da autossuficiência, ele é bem-aventurado em todo tempo e momento, porque a felicidade que ele recebe não está no dinheiro que ele pode ter, não está no emprego que ele tem, não está na estabilidade familiar que ele desfruta. A alegria, a paz, o refrigério que ele tem vem de um relacionamento profundo, íntimo e pessoal com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Bem-aventurados os pobres em espírito, aqueles que esperam, dependem e confiam no Senhor exclusivamente. Segunda bem-aventurança está no versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Puxa vida. Mas dizem que o homem não chora. Como que fica esse negócio? Vamos entender. Vamos entender. Eu, quando era menor, quando era mais novo, porque na verdade eu nunca cresci muito, eu morei em São Paulo, na verdade eu vim de lá com 17 anos, então eu cresci, vivi em São Paulo. E morei na Penha. Não sei quem vocês conhecem, tem uma loja Pernambucanas ali na Penha. E Caipira, na verdade eu morava no subúrbio da Penha, onde hoje é o Parque Ecológico do Tietê. Aquelas lagunas, nadei no Rio Tietê, gente. Nunca peguei doença. Nunca. Nadei no Rio Tietê, lá em São Paulo. Tem umas histórias sobre isso, mas no caso que ainda tem que contar. Mas eu lembro que quando eu fui pela primeira vez, uma das primeiras vezes que eu fui na Pernambucanas, loja Pernambucanas em São Paulo, fiquei encantado. Só tinha entrado nos mercadinhos que era perto de casa, que era aquelas portinhas de garagem. Eu entrei naquela loja, gente. Meu Deus do céu, irmão, me perdi. E me perdi mesmo de verdade. Eu estava com a minha mãe. Aí minha mãe, nós entramos e o universo se abriu diante de mim. Obrigado. E aí eu me perdi na minha mãe, porque eu fiquei tão encantado com aquela loja
um monte de coisa. E aí eu me perdi. E de repente eu me dei conta que eu estava perdido. Porque no primeiro momento eu fiquei mesmo, quanta coisa bonita, caipira, shortinho, eu usei conga. Gente, eu tenho uma história. Isso é uma história. Que chute! Eu tenho chulé até hoje por causa de chute. Quando eu me dei conta, eu estava perdido nas lojas pernambucanas. E aí eu comecei a olhar para um lado para o outro, não via minha mãe. Falei, só vai ter um jeito. Mãe! Parei a loja. Eu parei a Penha de França. Eu parei a loja, eu dei vendedor até das lojas, de outras lojas, nem era da Pernambucana. Vi gente, o que está acontecendo? Mas na hora eu comecei a gritar, e eu chorava, e eu gritava, e eu chorava, e vinha vendedor, o que foi? A minha mãe! Cadê minha mãe? Eu me perdi da minha mãe. E de repente a minha mãe falou assim, filho, estou aqui. O que está acontecendo? Que vergonha é essa? E aí eu quase apanhei, aí eu ia chorar para valer. Bem-aventurados os que choram, vamos entender o que é isso. É o chorar, mas não é o chorar pelas coisas do mundo. Não é o chorar só pelas circunstâncias que vivemos nessa terra. Não é chorar só pelos momentos que passamos e pelas experiências que acabamos vivendo. É o chorar da alma angustiada pela presença do Senhor. Bem-aventurados aqueles que choram porque querem estar na presença do Pai. Só que sabe o que acontece conosco? Nós nos tornamos pessoas muito envolvidas com uma série de coisas. Nós acordamos cedo, nós trabalhamos muito, nós não temos mais tempo para a nossa família, nós não temos mais tempo para nós. Nós não temos mais tempo para nós. Nós não temos mais tempo de orar com qualidade. Nós não temos mais tempo de fazer aquela leitura gostosa de você começar a ler a Bíblia. Meu Deus, estou lendo Salmo 23, eu nem sabia que falava disso. Nós perdemos esse negócio. Isso não é só no nosso dia a dia secular, muitas vezes na igreja. Eu me cobro muito, estava falando com o pastor Helene agora, que coisa linda ver os homens cantando aqui, gente. E eu aprendi de coral, Marcão, você aprendeu direitinho. É isso aí, garoto, olha essa pegada que você chega lá. Coisa linda. Aí eu falei, pastor Helene não canta. Não dá, não consigo ensaiar. E eu falei, não dá mesmo. Quanta coisa a gente quer fazer na igreja e não dá. O ativismo vai tomando conta. Nós nos tornamos, naquela história de Marta e Maria, muitas vezes nos tornamos a Marta. Estamos fazendo a coisa certa, mas nós nos esquecemos do principal. E é o principal que não pode nos ser tirado: experiências reais com Deus real e verdadeiro. Amém. Chorar da alma angustiada é o chorar pela prática do pecado. É o chorar de Davi quando ele tem consciência, quando ele cai em si, e aí ele fala: Senhor, nós cantamos isso aqui, Senhor, não me prives da tua presença, cria em mim um espírito inabalável, um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Mas nós não choramos mais pela prática do pecado, nós não nos constrangemos mais pela prática do pecado, porque o pecado se tornou algo natural para nós. Aqui não, em outro lugar. Não, também não. Não é assim. Todo mundo faz, todo mundo já está acostumado. Ah não, mas isso não é tão pecado assim, isso era pecado nos dias de Jesus. Mas 2000 anos depois, Jesus não sabia de muita coisa. Viveu só 33 anos, eu tenho 46, eu sei mais que ele, gente. Nós não choramos mais pela condição dos perdidos que estão indo a passos largos para o inferno. Muitos deles dentro das nossas casas. Nós não choramos mais pelos pais não crentes. Nós não choramos mais pelos filhos não crentes. Nós não choramos mais pelo irmão biológico não crente.
Nós não choramos por aquele vizinho que gosta de funk, mas vai para o inferno com funk e tudo. É responsabilidade nossa. O sangue nos será cobrado. O chorar aqui é o chorar da alma amargurada para que venha o reino do Senhor. Mas nós não choramos mais por isso. Nós não ansiamos mais pela manifestação da glória do Senhor. Ah, não, deixa assim, vamos tocando a vida. Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, é o choro da alma angustiada pela presença do Senhor, é o choro da alma constrangida, do espírito quebrantado pela prática do pecado, é o choro da criança que grita perdida ou com fome. Ai, meu Deus, criança com fome, quem segura? Quem segura criança com fome? Minha filha comia bem. Ela fala até os pais, puxa vida, culpa sua e da avó, porque minha mãe come essa. Quando ficava com fome, gente, meu Deus, só o sangue de Jesus para dar cobertura. Criança com fome ninguém segura. Não adianta você dar brinquedo, não adianta você dar colinha. Tá com sono, e você dorme com sono. Você dorme com sono. Aí você acha que seu bebê está chorando, morrendo de fome, você vai pôr para dormir e vai dormir sem gritar. É ruim, hein? O choro pela fome da palavra de Deus não tem mais. Não tem mais. Nós vamos à igreja quando podemos. E quando estamos na igreja, nós acabamos viajando um pouco. O pastor Samuel está falando umas coisas que eu não estou nem entendendo o que ele está falando. De pobreza. Eu nem quero saber de pobreza, o negócio de prosperidade. Chorar para quê? De chorar já cansei, agora quer rir. Não. Você está entendendo? Chorar pela presença, chorar por fome da palavra de Deus. Nós não choramos mais por essas coisas. Não choramos mais pela palavra, não choramos mais por causa do pecado, não choramos mais pela condição dos perdidos. E Jesus está nos ensinando que bem-aventurados são os que choram, ou seja, aqueles que não se conformam, aqueles que não se acomodam à religiosidade, à superficialidade da vida espiritual. Tem muito mais para nós nessa palavra, porque lê-la apenas de forma superficial, apenas de forma mecânica. Chore e deseje a presença do Senhor. Chore, tenha fome e sede da palavra. Chore pela condição dos perdidos. Chore pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, aqueles que não são autossuficientes. Bem-aventurados os que choram por serem consolados, aqueles que não se acomodam, aqueles que choram, necessitados de aquisição da presença do Senhor. Por último, versículo 5. Terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Pastores são um posto de humildade. Pastor, eu sou um posto de humildade. Quando fala assim que é um posto de humildade, certo? De humildade não tem nada. O que é ser humilde? O que é isso? E aí é muito interessante. Tempos atrás eu aprendi um negócio, eu não sabia. Eu ouvi um pastor pregar, depois eu fui pesquisar. Tem que fazer igual os verianos. Você está pregando, você vai procurar. Isso é isso mesmo. E aí eu achei uma informação muito interessante. A palavra humildade vem do latim humus, de onde também derivam as palavras homem e humildade. Eu não sabia disso, confesso para vocês. Algum tempo atrás eu ouvi alguém falar, fui pesquisar e é verdade. A palavra humildade vem do latim humus, de onde também derivam as palavras homem e humildade.
e o significado é terra, ou da terra, ou que fica na terra. A palavra humildade, ela está intrinsecamente ligada à formação do homem. Nós somos pó, terra. O que é viver um estilo de vida marcado pela humildade? É jamais nos esquecermos de onde viemos, para onde vamos. Jamais nos esquecer que nós não éramos nada. E aí do pó da terra, o Senhor nos mudou, Ele soprou em nós o fôlego de vida. Mas Ele é o Criador, nós somos a criatura. Um estilo de vida marcado pela humildade é jamais nos esquecermos que Ele é o Criador, somos a criatura, que Ele é o Senhor, nós somos servos. Ele é o Pai, nós somos filhos. Ele em Cristo é o Mestre, nós somos discípulos. Em outras palavras, viver um estilo de vida marcado pela humildade é jamais nos esquecermos que nesse relacionamento nós somos inferiores, somos terra, para ser pisada, para ser tratada, trabalhada, arada, onde o Senhor planta e para dar frutos para o louvor da glória dEle. Viver um estilo de vida marcado pela humildade é isso. É nós entendermos que nesse relacionamento Deus manda e eu obedeço. Ele é soberano, eu sou submisso. Ele determina e eu cumpro. Não é o contrário, eu determino o que Deus faça. Eu não determino nada. Se Deus não me der absolutamente mais nada, e só se Ele não me der absolutamente mais nada, o que Ele me deu é mais do que eu mereço. Ele me deu a salvação e a vida eterna. Eu era um perdido, estava morto em delitos e pecados. Eu ia para o inferno e agora estou indo para o céu. Amém. O meu nome está escrito no livro da vida e nada e nem ninguém poderá apagar de lá. E por isso Ele merece toda a honra e toda a glória. Isso é um estilo de vida marcado pela humildade. Ele não é Deus porque me dá. Ele é Deus porque me fez. Ele é Deus porque Ele é. E eu devo a Ele a minha vida, o meu trabalho, o meu esforço, a minha dedicação, o meu serviço, ainda que seja de forma sacrificial. Um estilo de vida marcado pela humildade, ele implica em que façamos não aquilo que queremos, não aquilo que gostamos, não aquilo que dá para fazer, porque essa é a cultura dos nossos dias, não aqui em Guararema. Irmão, vamos fazer. Pastor, não vai dar, pastor. Pastor, eu nem gosto muito desse negócio. Pastor, isso não é para mim. Como assim? Como assim? Nós não estamos aqui para fazer o que queremos. Ser servo. Gente, servo não tem vontade. Servo não tem vontade. O servo simplesmente faz e acabou. O servo não discute. O servo não diz para o seu Senhor: eu amo, mas eu não quero. Eu não estou com vontade hoje de servir o almoço para você. Se vira aí. Não. O servo, ele simplesmente faz, não discute. Bem-aventurados os humildes, aquelas pessoas que entendem a sua posição no relacionamento com Deus. Essas serão de fato bem-aventuradas, porque nós servimos a um Deus que tem o maior prazer em nos abençoar. Servir a Deus é servir a um Senhor que faz por nós. É servir a um Deus que nos atende, que nos provisiona, que nos supre em nossas necessidades. Servir a Deus não é viver uma vida desprovida de cuidados. Não é como servir a homens, mas é servir ao Deus Todo-Poderoso, que galardoa aqueles que o buscam. Por isso os humildes são bem-aventurados. Primeira coisa, bem-aventurado o pobre de espírito, aquele que não sofre da autossuficiência, aquele que depende, espera e confia no Senhor. Bem-aventurados os que choram, aqueles que têm fome e sede da palavra, aqueles que desejam a presença do Senhor, aqueles que buscam e querem de forma intensa, intencional, querem mais e mais o Senhor. Bem-aventurados os humildes,
estes que entendem qual é a sua posição no relacionamento com o Pai, esses que servem, esses que se sacrificam, esses que amam a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Para terminar, concluindo, ser bem-aventurado é um estado que alcançamos sendo pobre em espírito, o que significa ter um espírito desprovido de autossuficiência. Ser bem-aventurado é um estado que alcançamos quando vivemos de forma inconformada com este mundo que jaz no maligno e choramos desejosos pela presença do Senhor em nossas vidas e através das nossas vidas. Ser bem-aventurado, por fim, é um estado que precisamos, que alcançamos quando temos um relacionamento com Deus marcado pela humildade, entendendo quem de fato somos e quem é Deus e o lugar que Ele ocupa em nossas vidas. Que Deus nos abençoe a sermos homens bem-aventurados. Seja pobre de espírito, chore pela presença do Senhor e viva uma vida de humildade. O Senhor vai abençoar você em tudo aquilo que você fizer em nome de Jesus. Amém. Seus mistérios têm jamais diga conhecer. Somente a Deus, somente Deus, domina o trono do universo. A toda criação
Jesus, Salvador. Que bom, não? Que bom. Os irmãos podem se acertar. Quero... Eu convido a todos os homens que, enquanto nós estivermos cantando este hino, abaixem suas cabeças e espírito
E também agradecer algumas igrejas que estão somando conosco, nos dando essa alegria que falei ao princípio. E gostaria até de nominá-las, porque é uma alegria para todos nós esse congresso. A Igreja Batista de Vila Barros, de Guarulhos, olha só, está conosco. Igreja Batista de Vila Curuçá, São Miguel Paulista, estão conosco. Igreja da Assembleia de Deus, estão conosco. Igreja Batista de Vila Sintra, Igreja Batista de Itaquaquecetuba, Igreja Batista de Boa Vista, Igreja Batista de Jardim Aeroporto, Igreja Batista Igreja Libertadores de Israel, Igreja Brasil para Cristo, Igreja Batista em Vila Natal, Ministério Fortaleza e Primeira Igreja Batista em Mogi das Cruzes, e também em BDC. Olha que congresso bonito, olha que congresso, está bom, está ótimo, porque você veio. Muito obrigado. Eu repito que no centro de cada banco tem uma fichinha. Preencha e coloque teu nome, coloque seu telefone, coloque seus dados, para que a gente saiba que você somou conosco e foi bom porque você veio e aqui esteve conosco nesta noite. Também o irmão Ezequiel falou das atividades do Estado. Aqui na Igreja Batista de Brás Cubas nós temos 4 sociedades, na verdade nós temos 5. 4 aqui e uma no Jardim Aeroporto. Mas aqui nós temos 4 sociedades de homens, às segundas, terça, quinta e sextas-feiras, 19h30. Se você não pode vir num dia, tem outro dia para você ter a opção de estar conosco. Aqui na unidade 2 mesmo, todas segundas, terças, quintas e sextas. E sextas-feiras também, após as 21 horas, às 22 horas, nós temos oração só para os homens. Das 22 horas até meia-noite, 1h, já teve tempo de sair até mais tarde. Venha, participe, porque como o pastor Sobral falou, as bem-aventuranças passam por isso. Vamos colocar em pé as bem-aventuranças na vida de um cristão. É um privilégio estarmos todos reunidos, só um propósito, um só objetivo, de adorar esse Deus maravilhoso. E vocês puderam sentir essa bem-aventurança de Cristo na sua vida, na minha vida, que nós possamos contagiar outros homens. Você que nos visite, contagie os homens lá da sua igreja, desafie, porque bem-aventurados somos nós, porque nós estamos ao pé da cruz para glorificar a esse Deus maravilhoso e eterno. Feche seus olhos. A Deus. Bem-aventurados somos nós, porque aqui estamos, a Deus, bebendo da fonte da água da vida, porque Cristo Jesus, ó Deus, nos proporcionou esse momento, ó Deus, tão gostoso de comunhão, Deus, de aprendizagem da Tua Palavra, e tudo que nós aprendemos, ó Deus, nesse dia, venhamos a colocar em prática, ó Deus, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Muito obrigado pela Tua presença entre nós. Eu sei que o Senhor visitou a cada um. O Senhor falou de diversas maneiras, ó Deus, nessa tarde e agora nessa noite. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos ouvir a Tua voz. E que nossos corações possam estar quebrantados a cada momento, ó Deus, para ouvir a Tua voz e assim fazer a Tua vontade. Ó Deus, nós temos as nossas necessidades, nós temos os nossos temores no meio do mundo mau e corrompido, cheio de violências, ó Deus. Nós temos os nossos temores e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa trazer a paz, o conforto, o refrigério para as nossas vidas, para as nossas almas, por intermédio do Teu Santo Espírito Consolador. Ó Deus, também te pedimos que em meio a essas crises, ó Deus, como foi colocado e bem colocado, ó Deus, pelo Teu servo,
Não existe crise para os cristãos, não existe crise para nós, porque, ó Deus, o Senhor, Cristo, é o Senhor das nossas vidas, e Ele tem sustentado a cada um de nós em meio a tudo isso que nós estamos presenciando no presente século. Ó Deus Santo, obrigado, porque o Senhor enviou Jesus Cristo para nos dar vida e vida em abundância. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem curado. E nesse momento nós queremos colocar nas tuas mãos a vida da Ludmila, ó Deus, que está hospitalizada. Que o Senhor possa ir de encontro, ó Deus, a esta vida. Nós não sabemos, ó Deus, qual é o problema de saúde, mas o Senhor conhece a vida dela, o Senhor sabe o que está em enfermidade, o Senhor é poderoso para visitar e curar, se for assim da tua vontade, ó Deus. Visita a tua filha, para que o teu nome seja glorificado. Ó Deus, porque os momentos que aqui nós passamos, nós conhecemos a Ti, Deus verdadeiro, Deus único, que cura, liberta e leva para o céu. Amém. E nós te pedimos, ó Deus, cura para a glória do teu nome. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado. Obrigado porque foi um dia de bênção. Foi um dia onde nós pudemos, ó Deus, sentir a tua presença. Obrigado pelo teu amor que contagiou a cada um aqui nesta noite. Obrigado, ó Deus, pela graça de Jesus que é derramada sobre aqueles que confiam no Senhor. E obrigado pelo teu Santo Espírito Consolador, que nos consola, que nos conforta em meio às aflições. Fica com o teu povo, eu te peço, ó Deus Santo e Eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas. Amém. Amém. Deus abençoe.